de amor. Nós queremos saudar e acolher todos que nos acompanham neste culto e queremos saudar vocês com uma palavra quando Jesus leu no livro do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Estas palavras ditas por Jesus no início do seu ministério, que vão dizendo que ele veio a este mundo com um olhar muito especial em direção aos mais fracos, aos mais pobres, aqueles que se sentem atormentados e oprimidos. Que também nós hoje possamos ouvir da palavra e da voz de Deus neste culto. E é por isso que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos cantar e ouvir o hino Quando o Povo se Reúne. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento a ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso Deus, também neste dia de culto, nós queremos nos colocar com humildade na Tua presença. Pedir que Tu nos perdoes pela nossa fragilidade, que Tu nos perdoes quando esperamos milagres espetaculares e deixamos de ver a Tua presença nas coisas simples da vida. Perdoa-nos, Senhor, quando nos falta sensibilidade e compaixão com o nosso próximo, ou mesmo a humildade para reconhecermos as nossas falhas e os nossos erros. Acolhe, ó Senhor, a nossa confissão e que Tu venhas estar conosco neste culto, com o Teu Santo Espírito nos conduzindo e nos orientando. É assim que nós pedimos a Ti, também agradecemos por este dia. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ouvir a leitura bíblica na sequência, que hoje vai ser conduzida pelo Everton. Leitura de Salmo
111. Aleluia! Na reunião do povo, eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá o alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhes deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Até aqui a leitura bíblica. Nós queremos ouvir a leitura bíblica prevista para este culto, para este quarto domingo, após a Epifania, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 21 até 28, onde diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: "Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Até aqui a palavra do Evangelho. Cantemos Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor nosso bondoso Deus, aqui estamos nós diante da Tua palavra. Tu conheces as nossas alegrias e também os nossos tormentos, e assim nos colocamos em Tuas mãos.
que tu possas falar conosco através desta tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, aqueles de nós que foram na aula, ao menos até o ensino médio, terão ouvido falar das leis de Newton. Pois uma das leis de Newton diz assim que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. De forma muito simplificada, isto quer dizer que para colocar esta pedra aqui onde que está essa vela, de que essa vela precisa ser tirada daqui. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. De que forma nós poderíamos relacionar a lei de Newton com a nossa fé, com a nossa espiritualidade? Ou mesmo no texto bíblico que nós acabamos de ouvir? Precisamos lembrar que nós estamos no tempo de Epifania. Esse tempo no ano da igreja que fica entre o Natal, quando lembramos o nascimento de Jesus, e entre a Quaresma, a paixão de Cristo. No tempo de Epifania nós lembramos que Jesus veio e em dado momento ele se mostra ao mundo. Ele vai dizer a que veio e inicia o seu ministério. Conforme o Evangelho de Marcos, no início do seu ministério, Jesus entra numa sinagoga, ou seja, na igreja, em Cafarnaum, no sábado, e ele passa a ensinar. Jesus gostava de ensinar, tanto que muitas vezes ele foi reconhecido como mestre. E enquanto ele ensinava, as pessoas ficavam admiradas com aquilo que estavam ouvindo, porque aquilo que ouviam era diferente. Era uma palavra que trazia ânimo, uma palavra que trazia esperança e que vinha de alguém que falava com autoridade. Mas eis que durante aquele momento de ensino na sinagoga, daquele momento de catequese ou de culto, se a gente queira assim dizer, eis que aquele momento é interrompido por um homem que entra dentro daquele ambiente. E este homem exclama dizendo: o que você quer conosco, Jesus de Nazaré? Você quer nos destruir? Nós sabemos quem você é. Você é o Santo de Deus. No mesmo momento, Jesus diz: fica quieto, saia deste homem. E aquele espírito mau, aquele espírito impuro, imundo, deixa aquele homem. Tudo isto é contado de uma forma muito rápida. Deixa aquele homem que agora retoma a sua vida normal, com paz, sem o tormento que o acompanhava. E se as pessoas já estavam admiradas com o ensino que Jesus fazia, agora elas estão espantadas e exclamam umas para as outras: mas o que é isso? Ele tem tanta autoridade que até os espíritos maus lhe obedecem. Sem dúvida, um texto bíblico que daria espaço para muito diálogo. Um belo texto para fazer um estudo bíblico. Mas vamos nós hoje nos ater a 3 aspectos desse texto. O primeiro aspecto: uma pessoa sendo liberta de um espírito mau. Hoje nós diríamos uma pessoa possessa. Por acaso você já presenciou algo assim? Talvez sim, provavelmente não. E caso tenha presenciado algo assim, de fato era um espírito mau? De fato era uma pessoa possessa? A verdade é que este é um assunto um pouco difícil
e mesmo estranho para que a gente consiga lidar com ele. Talvez tenha algo que nos ajude a entender isso um pouco melhor. Há 30, 40 ou 50 anos atrás, os chamados manicômios, hospícios, estavam cheios de gente. Hoje, locais com alguma semelhança a isso são chamados de hospitais psiquiátricos. Num passado não muito distante, qualquer pessoa que saísse um pouco fora do seu eixo e que fosse dada como louca, era levada para o manicômio. Nesse meio tempo, nós sabemos o que é uma depressão, sabemos o que é uma bipolaridade, sabemos o que é uma esquizofrenia, sabemos o que é uma epilepsia, sabemos o que é uma síndrome de pânico e assim por diante. Todas essas doenças mentais que são devidamente tratadas com medicamentos específicos e acompanhamento para essas situações. Talvez a gente não faça nem ideia de quantas barbaridades terão acontecido ao longo do tempo, onde pessoas eram dadas como loucas, ou mesmo possessas, ou endemoniadas. Mesmo assim, isto não quer dizer que situações como essas descritas no texto bíblico não possam acontecer. E nós precisamos estar atentos também para elas, para lidar com elas com a devida seriedade e com o devido respeito. Em segundo lugar, esse texto bíblico fala de um milagre. Um homem atormentado chega na presença de Jesus e a partir de uma palavra de Jesus, imediatamente este espírito mau deixa aquele homem e ele volta a encontrar sossego e fica livre do seu tormento. Você já viu milagres? Você já viu algum milagre acontecendo? Qual é o lugar do milagre em nosso tempo? Vamos pensar juntos. Nós estamos há 1 ano atolados na pandemia do coronavírus. Mais de 2.200.000 pessoas já morreram neste tempo. É muita gente. Agora vamos imaginar quantas pessoas cristãs, pelo mundo afora durante este tempo, têm elevado as suas orações a Deus, pedindo que nós ficássemos livres da pandemia do coronavírus. Até aqui isso não aconteceu. Como seria bom se talvez por alguns segundos, assim como aquele homem foi sacudido naquela sinagoga, se por alguns segundos o mundo fosse sacudido e no momento em que isso tivesse passado, nós constatássemos que o coronavírus foi embora e que agora sim nós podemos nos abraçar e tocar a nossa vida livremente. Não tem sido assim. Parece que esse não é o jeito normal de Deus agir em nosso tempo. Isso não quer dizer que os milagres não aconteçam e que não possam acontecer pontualmente. E de fato eles acontecem, desde que a gente também tenha olhos para enxergá-los. Em terceiro lugar, esse texto bíblico ele vem nos lembrar que à medida que os ensinamentos de Jesus, de Deus, tomam conta da nossa vida, nós temos motivos para ficarmos admirados e animados, porque eles vão dando direção na nossa vida. Naquele dia, naquela sinagoga, quando aquele homem é curado, Jesus está dizendo e ensinando para aquelas pessoas e hoje para nós, que a vontade última de Deus
é que as pessoas tenham vida abundante, de corpo, de mente e de espírito. Jesus estava deixando claro naquele momento de que o mal deste mundo está com os seus dias contados e de que no horizonte dos filhos e das filhas de Deus está uma vida plena, onde já não há lugar para a doença, para o tormento e mesmo para a morte. Estimados irmãos, estimadas irmãs, dizia Newton, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Ou com o texto bíblico que nós acabamos de ouvir? Naquele sábado, naquela sinagoga em Cafarnaum, não havia lugar ao mesmo tempo para Jesus e para um espírito mau. Ou era um ou era o outro. Assim também é na nossa vida. À medida que nós permitimos, que nós deixamos que Deus tome conta da nossa vida e que nós confiamos plenamente nele, não existe mais lugar para outros espíritos, sejam eles quais forem. As crendices, as superstições, as fitinhas milagrosas, seja o que for. Mas também não existe mais espaço para o espírito que, por exemplo, faz com que alguém fure a fila da vacinação para receber a vacina antes do que tenha chegado a sua vez. Para dizer positivamente, à medida que nós confiamos plenamente em Deus, aumenta em nós o espírito que produz solidariedade, que tem compaixão, que revela amor, que se preocupa com as outras pessoas, que é capaz de enxergar os milagres nas coisas pequenas e nas coisas grandes da vida. Que Deus esteja conosco, aumente a nossa fé, nos livre dos tormentos e que nós possamos ser de fato sal e terra neste mundo onde nós estamos. Que assim seja. Amém. Queremos compartilhar com vocês alguns avisos em relação aos próximos cultos. No próximo final de semana nós teremos cultos em todas as comunidades. No sábado, no dia 6, às 17 horas, culto com Santa Ceia na comunidade João Batista.
No domingo pela manhã, dia 7 às 9 horas, culto na comunidade Evangelista Lucas com Santa Ceia e depois do culto, Assembleia. E no domingo, dia 7 à noite, às 19 horas, culto aqui na comunidade Martin Luther, também com Santa Ceia. E as ofertas deste final de semana se destinam para o Sino do Vale do Itajaí, que vai destinar este recurso para a formação de lideranças. Podemos fazer as nossas ofertas, como temos feito até aqui, diretamente nos cultos ou então também na secretaria, juntamente com as nossas contribuições. Eram esses os avisos. Nós queremos orar, também interceder. Senhor, nosso Deus de amor, de misericórdia, nós te rendemos graças porque a Tua palavra, mais uma vez, vem nos lembrar do Teu propósito de vida plena e abundante para todas as pessoas. Ajuda-nos a ver os milagres que acontecem diariamente, na flor que se abre, no gesto de solidariedade, nas pessoas que encontram junto a Ti sentido de vida, alento e esperança. Intercedemos pelas pessoas que vivem atormentadas por qualquer razão, por aquelas que não sentem paz. Enfim, Senhor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo que nos afastes das tentações. Ajuda, ó Deus, para que confiemos plenamente em Ti e em Ti somente. E por isso tudo entregamos a Ti agora, quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ouvir e cantar o hino 571 do nosso livro de canto, Viver com Jesus é cantar. Mas também nunca se esquecer do que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor, e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. Ao final deste culto, nós queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda da sua paz. Amém. É nesta paz que nós queremos ficar, na certeza de que Deus quer estar conosco e quer nos conduzir plenamente na nossa vida, a cada dia e a cada instante. E que nós assim possamos ser uma bênção na vida das outras pessoas. Tenhamos uma ótima semana.